E aí, pessoal, estamos aí de novo, então dando continuidade, né, à determinação da carga elétrica elementar, que seria o quê? Bom, quanto de carga, né, o quão eletrizado um corpo está. Isso vai depender do quê? De quantos elétrons ele ganhou ou quantos elétrons ele perdeu. Lembrando que não é só o átomo, né, o corpo em si. Pode ser que cada átomo tenha perdido um átomo perdeu um, outro perdeu 5, enfim. Na verdade, é a carga elétrica do corpo eletrizado, ou seja, o corpo inteiro. Então, nós vamos considerar que esse Q, que é o quão eletrizado ele está, ele vai ser mais ou menos aqui. Por que mais ou menos? Porque se ele perdeu elétrons ficou positivo, se ele ganhou elétrons ficou negativo. Esse N é a quantidade de elétrons que ele ganhou ou então que ele perdeu. E essa quantidade tem que ser uma quantidade inteira, ele não pode perder um elétron e meio ou ganhar, né, 5,7 elétrons, ou ele tem que ser 1, ou 2, ou 3, isso que aparece aqui. Vezes o E, que é a nossa carga elétrica elementar, que aparece aqui do ladinho já para nós, ó, 1,6021, blá blá blá, vezes 10 na menos 19 coulomb. Outros aspectos importantes é o seguinte, ó, os corpos positivos, né, corpos com sinais iguais, eles vão se repelir, ou seja, mais e mais eles se repelem. Não é necessariamente só uma partícula, podem ser um corpo no geral, um corpo positivo e outro corpo positivo. Eles se repelem, sinais iguais aqui também vão se repelir, e sinais contrários vão se atrair, ou seja, né, um corpo faltando elétrons e um corpo sobrando elétrons, eles vão se atrair. Aqui os dois estão sobrando, aqui os dois estão faltando. Então, isso chama o princípio da atração e da repulsão. Outra ideia interessante é a ideia da conservação das cargas elétricas. Ou seja, vamos pegar o desenho aqui. O que acontece? Tem um desenho aqui de uma fronteira, né, dizendo que não vai entrar elétrons nem sair elétrons aqui de dentro, ou não vai, né, tá tudo certinho. E se tu tem aqui um cara que tem menos 5Q, o outro que tem mais 2Q, o outro que está zero, por mais que tu faça uma mistureba aqui no meio, o que vai acontecer é que a carga total vai dar sempre, nesse caso, menos 3Q. Porque um está negativo 5, outro positivo 2, o outro 0. Tu consegue fazer um esquema aqui, mas sempre vai dar menos 3Q. Tranquilo isso? Bom, condutores e isolantes elétricos. Olha só que interessante. Está escrito assim, ó, que o material é chamado condutor elétrico quando há nele grande quantidade de portadores de carga elétrica, que podem se movimentar com grande facilidade. Caso contrário, ele é um isolante. Ou seja, se é fácil, né, tirar e colocar ou escorregar por dentro desse corpo os elétrons, ele vai ser um condutor. Se é muito difícil, vai ser um isolante. Que a gente pode pegar como exemplo? Bom, quando tu liga alguma coisa na tomada, os elétrons passam por dentro do fio e o fio tem uma cobertura plástica. Aquele plástico, felizmente, né, não conduz eletricidade. Se conduzisse, a gente ia levar um choque. Então seria mais ou menos aí. O fio é condutor e o plástico é um isolante. Certo? Então depois nós temos exemplos aqui de condutores, né? Metal, a grafita. Tá aparecendo aí, tá. Os gases ionizados são chamados de condutores. O grafite lá do lápis de vocês, ele é um condutor elétrico, tá, pessoal? Ele é como se fosse um fio, só não se utiliza porque ele quebra, enfim, é mais fácil usar o copo. Nós temos aqui como isolante elétrico o ar, o vidro, a borracha, a porcelana, os plásticos, algodão, seda, lã, resina, água pura, né? É muito difícil ter água pura, mas a água pura não vai conduzir eletricidade. O enxofre e a ebonite são isolantes elétricos. Então, aquela fita isolante que se passa, ela é um plástico, né, uma borracha ali, enfim, mas ela é isolante para não dar choque. Aí depois nós demos uma olhada, virando a página aqui. Condutores de primeira espécie. Bom, condutores de primeira espécie são aqueles que têm elétrons livres. Por quê? Porque são condutores.
A resistência de passar é muito baixa, então os elétrons conseguem se movimentar com grande facilidade. E aí deu exemplos aqui. Condutores de segunda espécie. Os condutores de segunda espécie, eles são líquidos, tá? E até aparece aqui para nós o seguinte, ó. Aparece para nós como ácido, bases e sais. Por quê? Porque são líquidos. Os de primeira espécie, eles são normalmente sólidos, tá? Então, sólidos de primeira espécie. De segunda espécie, os líquidos, né? E de terceira espécie aqui, nós temos os gases, né? Os íons positivos, os íons negativos, chamado os gases ionizados. E aí deu um exemplo aqui de como que aquela lâmpada, né, fluorescente, aquela acende. Ela acende porque lá dentro tem um gás que fica ionizado, os elétrons conseguem se movimentar e nessa movimentação ali vai emitir luz na forma visível, né? Tá dizendo aqui assim, ó, a tensão elétrica aplicada entre as extremidades da lâmpada, ou seja, daqui até lá, ioniza o gás existente no seu interior, tornando-se um condutor, certo? E aí então encerramos aí a ideia dos condutores, bem simples, né, pessoal? Quanto a isso não tem grande dúvida. Se tiver, manda um e-mailzinho que a gente responde para vocês. O processo de eletrização. Primeiro vocês tinham que ver o que era eletrização. Eletrização é o processo, né, do corpo nêutron estar eletrizado devido à alteração de elétrons. Se tu colocou ou retirou elétrons, ele passa a estar eletrizado. Antes ele era um corpo neutro. O corpo neutro não é eletrizado. Então, se tu colocou ou retirou elétrons, ele passa a ser eletrizado. Essa eletrização, ela pode ser chamada eletrização por atrito, certo? E aí nós temos a primeira eletrização aqui, eletrização por atrito de materiais diferentes. Ou seja, tu esfrega um materialzinho no outro e dependendo do material que tu esfrega um no outro, um vai ganhar e o outro vai perder elétrons. Como é que eu sei? Bom, a gente sabe disso analisando essa tabela que nós temos aqui. Deixa eu organizar o livro para caber embaixo aqui do telefone. Então, essa tabelinha que vai dizer para nós quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Tu atritou, por exemplo, vidro com lã. O vidro vai ficar positivo, vai doar os seus elétrons para lã. Sacou a jogada? Então atritou isopor com cabelo. O isopor tá aqui, ó, fica negativo, ganha elétrons, e o cabelo vai ficar positivo, vai perder elétrons. Isso aqui é chamado a nossa série triboelétrica. E aí tem exemplos aqui, né? Que atritou a seda com o vidro, a seda ficou negativa e o vidro positivo. E a seda também pode ficar positiva, se atritada com ebonite. Então, tem que analisar essa nossa combinação aqui. Depois, tem a questão do experimento ali, né? Que aí, quando atrita, por exemplo, um bastão de vidro com poliéster, o vidro fica positivo, perde elétrons, o poliéster negativo, porque recebeu. No entanto, se atritarmos o bastão de vidro com a pele de coelho, um ficará negativo e o outro positivo. E aí dá o exemplo para nós aqui do atrito entre o pente ali, né, quando passa no cabelo, que ele vai atrair os pedacinhos de isopor. A eletrização pode ser dada essa por atrito, né, ou então pode ser dada por contato, ou seja, né, tu tem dois corpos afastados, um está neutro e o outro obrigatoriamente deve estar eletrizado, e aqui está considerando, né, um eletrizado negativamente e o outro neutro. Aí quando tu encosta, eles dividem as cargas, né? E aí dividindo as cargas, eles vão ficar o quê? Eles vão ficar exatamente iguais. Se um tem menos 2 e o outro tem 0, quando encosta e separa, cada um fica com menos 1, tá? Só pra gente ter uma ideia aí. Virando a página aqui do livro. Joe, arrumando aqui. Aí. Como assim, ó? Um era todo negativo e o outro não tinha nada. Aí quando encostou, eles se dividiram as cargas e os dois continuaram negativo. Esse cara aqui, pode ver que ele tem bastante sinalzinho de menos. E esse aqui já tem um pouco a quantidade menor, né? Dos sinais dos elétrons ali, dividindo com o que está lá.
Ou então, se ele está positivo e o outro está neutro, quando encosta e solta, eles vão dividir. Por isso que tem assim, ó, o Q sobre 2 e o Q sobre 2. Ele tinha uma carga e o outro estava zero. Quando encostou e separou, esse primeiro aqui, o rosinha, dividiu sua carga no meio, porque a outra metade está no outro, certo? O C e o D. Fechou. Então depois vocês também deram uma olhada sobre a questão de condutores em contato com a Terra, o chamado aterramento. Isso também pode ser chamado de neutralizar ou descarregar um corpo. Então assim, se um corpo está carregado, ele está positivo ou negativo, ou seja, ele está eletrizado, no momento que nós encostamos ele na Terra, ele vai se descarregar, ele vai passar a ser neutro. E aí nós temos aqui em cima, né, esse exemplo aí, ó. Se o corpo está faltando elétrons, está positivo, no momento que faz o aterramento, ele vai puxar elétrons e vai ficar neutro. Porém, se ele está negativo e está sobrando elétrons, quando encosta algum material condutor nele e faz o aterramento, ele vai perder os seus elétrons e vai passar a ficar neutro também. E aí também nós vimos a eletrização por indução eletrostática, ou seja, induzir não é chegar e fazer meia força, assim, que nem o atrito, é encostar. Induzir é quando, né, meio que tu conversa ali, faz aquele negócio meio forçado, vai induzindo. Ou seja, não vai encostar um no outro. Nós temos um exemplo aqui, ó, um está todo negativo. E esse aqui é o indutor e esse aqui é o induzido. Os suportes têm que ser isolantes, que se eles estiverem fazendo aterramento, fica tudo neutro, vai esculhambar com o nosso esquema aqui. Então, esse cara aqui, o indutor, estando negativo, mesmo esse cara sendo neutro, quando tu aproxima, o induzido vai, se ele está negativo, os elétrons se repelem de elétrons, ou seja, vão tudo para o outro lado, e aqui vai ficar positivo, ou seja, faltando elétrons. Aí o que disse aqui, ó? Se nós temos esse indutor positivo, ele vai ficar ao contrário do que lá em cima. Tu chega com o indutor positivo e aproxima, ele está faltando elétrons, os elétrons que estão aqui vão ser atraídos. Então vem tudo para cá e o outro lado vai ficar positivo. Então o induzido ele consegue se eletrizar, mas a gente tem que fazer um processo ainda, peraí. Então olha só qual é o processo. É o seguinte, pega o indutor que está eletrizado, nesse caso faltando elétrons, e aproxima do induzido que está neutro. Depois que tu fez isso, nós vamos ter essa situação aqui. Os elétrons vão se aproximar, né, aqui desse corpo que está faltando elétrons, e a parte positiva vai ficar lá do outro lado. Depois que tu fez isso, tu chega e nesse lugar aonde, aqui assim, ó, aonde está faltando elétrons, aqui tu faz o aterramento, ó. E o que vai acontecer? Como essa região aqui está faltando elétrons, os elétrons vão subir. Ou seja, aqui vai ficar neutro nesse canto, certo? Olha só, então tá aqui, ó. Então esse pedaço aqui vai ficar neutro. Porém, esse lado tá todo negativo. Quando tu afastar, esses elétrons que estão aqui vão se espalhar pelo induzido e ele vai ficar negativo. Ou seja, olha só que interessante. Se tu aproximar um corpo positivo para fazer a questão da indução, o teu corpo, o induzido, vai ficar negativo. Se teu indutor for negativo, o teu induzido vai ficar positivo. Tu consegue fazer o processo inverso aqui, tá? E aí vai aparecer para nós justamente isso. Observe que após afastar o indutor, as cargas existentes no induzido se redistribuem por toda a sua superfície externa. Essa carga adquire pelo induzido sinal contrário à carga do indutor. De novo, teu indutor é positivo, o outro cara induzido vai ficar negativo. Teu indutor é negativo, esse cara vai ficar positivo. Certo? Então, isso aqui é sobre indução eletrostática. Até aqui bem tranquilo, né, pessoal? Show de bola, sem problemas. Então, eu vou deixar para vocês alguns exercícios e vocês farão. Qualquer dúvida, só me chamar aí. Lembrando que tem um delay para gravar o vídeo com alguma resolução para vocês, porque, por exemplo, hoje é quinta-feira e vocês estão assistindo esse vídeo na terça-feira, ou seja, tem um delay. Nós preparamos as aulas para vocês com antecedência, para caso aconteça alguma coisa, vocês não fiquem sem aula. Então, a questão de gravar vídeos
ela demora um pouquinho. Por e-mail eu consigo responder no mesmo dia para vocês. Vocês mandam e-mail, já respondo na hora. Agora, se quiser uma gravação de um vídeo, esse vídeo vai demorar um pouco mais para chegar até vocês. Certo, pessoal? Anotem aí essas informações e vamos lá. Valeu aí então. Boa aula para vocês.